E aí galera que assistiu outro canal, eu tô de volta, professor Helena Emerson na área e hoje começando uma matéria linda, maravilhosa, uma matéria nova pra gente aprender não, pra gente recordar, porque é uma matéria que vocês já estudaram lá desde o 8º ano, vocês estão estudando essa matéria, tá? Então vamos na lousa lembrar o que está acontecendo. Em primeiro lugar, eu quero te falar sobre semelhanças de triângulos, caso você queira acompanhar na apostila, está na página 51. Vou desenhar aqui dois triângulos, vou tentar pelo menos desenhar. Ó, triângulo 1 desenhado. Mudando de cor. Triângulo 2 desenhado. Eu quero te dizer o seguinte. Obviamente, você percebe que os triângulos têm tamanhos diferentes, correto? Mas uma coisa que eu quero te mostrar são os ângulos. Os três ângulos do triângulo são correspondentes. A gente tem ângulos iguais. Todas as vezes que isso acontecer, gente, não é só pelos ângulos, tem os casos de semelhança, tá? Lado, 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 ângulo, lado, lado, ângulo e ângulo oposto, ângulo, ângulo, ângulo. Isso são semelhança. Observe que tem casos de semelhança e casos de congruência, tá? Casos de congruência é prova que os triângulos são exatamente iguais, congruentes. Nesse caso eles não são, porque um é maior do que o outro. Então eles são semelhantes, tá? Inclusive, um dos exemplos que eu dou, que eu gravei o ano passado para a turma da terceira série, foi utilizando essa caminhonete aqui, ó. Essa caminhonete eu ganhei ela há 20 anos atrás exatamente. Ela é uma Ford F-150, tá? Um modelo bem antigo e ela tem uma escala. Com certeza você não vai conseguir ler porque não vai dar certo, mas ela tá escrito ali, ó, 1/32 na etiqueta. O que quer dizer isso? Que ela é 32 vezes menor do que a original. Ou seja, ela é congruente? Ela não é congruente, ela é semelhante, ela se parece, ela é uma miniatura da caminhonete real. Por isso, eu digo que são semelhantes, parecidas, tá? E nos triângulos, a gente tem algo que é muito parecido com o que eu acabei de falar. A gente tem triângulos aqui, um maior do que o outro, ou uma ampliação ou uma redução. Quando isso acontece, quando a gente amplia ou reduz, os lados são proporcionais, os três. Então se eu colocar aqui, ó, valores x, y, z, são três lados, valores diferentes. Lados A, B e C. Eu posso montar a seguinte razão. Eu pego o lado x que corresponde ao lado A. Observe que tem que corresponder, tá? Isso tem que corresponder. Por que eu estou dizendo isso? Porque o triângulo poderia estar assim, ó. Perceba, o triângulo está de cabeça para baixo. O lado x corresponde ao lado A que está em cima. Então você tem que conseguir observar isso. E como você faz isso? Com certeza a atividade ou vai te dizer que os triângulos são semelhantes ou você vai perceber os ângulos. Então você precisa observar qual lado corresponde a qual lado. Depois de observada essa situação, qual lado corresponde, você monta a razão. X está para A. Poderia ter feito o contrário? Poderia ter feito A está para X? Sim. Então aqui vai mais uma dica, que é aquela dica para você não errar durante os concursos. Quando você estiver fazendo uma prova que cabe essa matéria, essas figuras vão estar em formatos diferentes, ou o texto vai estar te falando lá um monte de coisa legal e você vai ter que tirar essa informação. Escolhe o seu principal, eu vou colocar um pezinho aqui, ó, de principal. Por que isso? Porque esse aqui vai ser o que o valor vai ficar no numerador. Beleza? Número de parte de cima da fração, o antecedente. Quando a gente monta uma razão, eu tenho o antecedente, embaixo eu tenho o consequente. Então, o meu antecedente, o x, está no meu triângulo principal. Então, eu vou pegar agora o y. Qual é o lado que corresponde a y? Obviamente, é o lado B. Então, você vai colocar aqui, ó, y está para B. Percebeu que eu pus uma igualdade no meio? O que quer dizer isso? Que quando você realizar a divisão aqui dessas frações, você vai achar o mesmo resultado. Ou seja, você pode fazer uma regrinha de 3, multiplicar cruzado e achar valores. E também corresponde ao lado Z. E o correspondente dele é o C. Então observe que os lados são correspondentes, a gente tem fração e a partir daí eu monto uma regrinha de 3, posso fazer muita coisa legal até chegar nessa conclusão bonita aí, tá? Não se esqueça desses pequenos detalhes, isso aqui é importante durante a realização das atividades, tá? Não é a parte principal e nem o que eu quero te mostrar como mais importante hoje. O que eu quero te mostrar como mais importante hoje? A regrinha que ninguém lembra. Eu vou desenhar aqui um triângulo e nesse triângulo eu vou marcar uma linha.
Esse teorema aqui é o teorema dessa linha bonita aqui que está na metade dos lados aqui, ó. Tá dividindo aqui, coisa linda, maravilhosa. Observe que eu posso ter um lado inteiro aqui, eu vou chamar esse lado de A, e esse lado inteiro aqui eu vou chamar esse lado de B. Como eu dividi aqui, pode ser no meio ou não, tá, gente? Ele poderia estar sendo cortado aqui em cima, ó, sem problema nenhum. Você vai ter valores assim, ó, x, y, z, w. Aqui a gente monta uma proporção. Perceba que x está para y da mesma maneira que z está para w. A gente pode montar a proporção entre o próprio lado do triângulo, tá? Cuidado para não multiplicar cruzado aqui, tá? Isso pode não dar certo em todas as vezes. Algumas vezes isso acontece, em outras vezes não. Muito cuidado com isso. Então, faça a proporção. Segue a linha. Importante isso, olha. Segue a linha. Tá vendo a linha aqui, ó? A linha que eu falo, gente, é o lado do triângulo. Então você escolheu Z para W, do outro lado você vai fazer a mesma coisa, X para Y. Segue a linha e coloca os valores, tá? Isso aqui é o teorema da base média. Quando a gente tem uma base aqui no triângulo, eu posso montar a proporção entre esses lados que foram formados, tá? Fica fácil de entender e de fazer também. Um outro problema muito lindo que vai aparecer para vocês com certeza é o teorema da bissetriz interna. Ó, desenhei um triângulo, quero que você observe que esse triângulo tem um ângulo aqui em cima e a metade desse ângulo, ó, vou marcar ali a metade do ângulo, tá? Metade do ângulo. Observe que este lado é diferente deste lado aqui, perceba? E observe também, ó, que aqui valendo x, aqui y, são lados diferentes. Então, quando você traçou esse ângulo aqui, eu vou marcar um ponto W, ó. Esse ponto W está dividindo o lado, a base do triângulo, em duas medidas diferentes. Eu vou chamar essas medidas de A e de B, essas duas projeções formadas aqui. Observe que A e B têm tamanhos diferentes, tudo bem? E como eu tenho uma bissetriz, eu também consigo montar a proporção. Deste lado, x está para A, assim como y está para B. Por que eu monto a proporção desse tamanho e eu não faço proporção entre os lados, tipo x para y e A para B? Por que eu não posso fazer isso? Eu quero te mostrar aquela regrinha da lanterna. Já falei isso para vocês. Imagina que você acenda uma lanterna aqui em cima, ó. Se você acender uma lanterna aqui em cima, o lado Y, que é todo esse lado aqui, ó, vai fazer uma sombra. Ele vai projetar uma sombra, uma projeção. E essa projeção é correspondente a B, tudo bem? E do outro lado, eu tenho a projeção de X aqui, que corresponde a A. Ou seja, o lado X tem a sua correspondência a A e o lado Y tem a sua correspondência a B. Então você monta a proporção X está para A, assim como Y está para B. Então observe que eu montei essa razão linda aqui, né, com essas duas, eu montei essa proporção com essas duas razões lindas, maravilhosas, e a gente consegue fazer uma regrinha de 3 e calcular valores a partir daí. Tá? Então, pessoal, fiz um breve resumo bem rapidinho sobre aí algumas regrinhas de proporção e razões dentro dos triângulos. É importante lembrar desses detalhes quando for fazer as atividades. E vou falar também sobre teorema de Tales. O que o tio Tales fez? O tio Tales, ele colocou retas paralelas, que podem ser verticais ou horizontais. No meu caso, eu vou colocar retas paralelas verticais. 1, 2, 3, 4. Poderia continuar infinitamente, tá, gente? Mas não continuarei. Olha só, fiz um desenho muito louco, tá? Muito louco aí, tio Tales representa isso pra gente. Inclusive, deixa eu procurar uma atividade que a gente já entra resolvendo uma atividade para ficar muito legal aí tudo isso que a gente está fazendo, tá? Olha só, vou chamar aqui de X, vou colocar aqui no meio a medida 35 centímetros, vou chamar aqui de Y, aqui embaixo eu vou colocar a medida 40 centímetros, aqui no meio 25 centímetros, e aqui 20 centímetros. Meu desenho não correspondeu porque eu desenhei primeiro para depois procurar uma atividade, tá? De qualquer maneira já está pronto. Eu quero te mostrar o seguinte. Você se lembra que quando eu tenho retas paralelas, ó, R, S, T e U, essas retas são paralelas. Este ângulo aqui, ó, é igual a este ângulo aqui, que é igual a este ângulo de 35 aqui. Ou seja, esse ângulo verdinho é igual a esse ângulo verdinho.
que é igual a esse ângulo verdinho, que é igual a esse ângulo verdinho aqui. Os ângulos são todos iguais, todos correspondentes. E quando isso acontece, a gente tem proporção entre as dimensões. A inclinação é a mesma. Então, como a gente tem lá seno, cosseno, tangente, toda aquela parte de trigonometria, as proporções se tornam iguais, porque seno, cosseno, tangente serão iguais. Então a gente tem tudo bonitinho aqui em proporção. Então o que a gente faz? A gente diz o seguinte, que eu posso pegar o valor de x e colocar sobre 40, isso aqui vai me dar uma razão, uma fração, e vai ser igual a esse número dividido por esse número. Então eu tenho razões entre as dimensões. Observe que esses dois números aqui, ó, tem a distância entre R e S, tá vendo? Olha, essa distância aqui é a mesma aqui embaixo. Isso só acontece por causa dessa distância que permanece. Então a gente monta a proporção em cima e embaixo. Por isso que eu tenho que prestar atenção nas retas paralelas e pegar os valores que estão entre essas retas paralelas, tá? Lindo, maravilhoso. Vamos continuar, ó. X está para 40, assim como, então igual, a 35 está para 25, beleza? Aí y e 20, professor, o que eu faço com isso? Nada, deixa ele aí paradinho sobrando, fica por último. Multiplica cruzado, x vezes 25, 40 vezes 35. Então 25x é igual a 140, ou seja, 1.400. 35 vezes 40. X é igual a 1.400 dividido para 25. 14 vezes 4. Eu já perdi as contas, já vou fazer na calculadora. 40, 56 é o que meu pensamento dava. 1.400 dividido para 25. É igual a 56, gente, tá vendo? Fica na dúvida e acaba errando depois ou demora por insegurança. Eu já tinha feito o cálculo de cabeça. X igual a 56, então esse valor de X aqui, ó, 56 centímetros. Descobrimos o valor, tudo bem? Perceba que o lado menor corresponde a 35. O lado maior, 40, corresponde também a um lado maior. Então essas proporções, elas seguem a mesma linha. Outra coisa que eu posso te dizer, se eu diminuir de 40 para 20, eu não diminuí a metade, isso aqui, ó, não foi a metade, quer dizer que em cima vai acontecer a mesma coisa. Qual é a metade de 56? 28? Então y é igual a 28. Posso fazer assim, professor? Lógico que pode, sem problema nenhum, a gente chega no mesmo resultado, tá? Se você perceber essas razões aí, essas proporções dentro do nosso desenho. Quero fazer de uma outra maneira, te mostrar outros detalhes dentro de tudo isso que a gente está fazendo. Quando eu expliquei o triângulo, eu falei assim para você, olha, segue a linha que você não erra. E isso é muito importante no Teorema de Tales, você não errar quais são as proporções. Por causa disso, eu vou te dar a mesma regra aqui, segue a linha. Então, por exemplo, eu vou chamar essa reta aqui de R, vou chamar ela de P e essa aqui de Q, ó, PQ, beleza? Essas duas retas. Vamos seguir a linha P. Tá vendo que eu estou seguindo a linha P? Então eu vou pegar a razão entre esses dois números aqui, ó, seguindo a linha, X está para 35. Embaixo na reta Q eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou seguir a linha, assim como 40 está para 25. Beleza? Seguindo a linha, eu peguei as minhas razões. Fiz uma proporçãozinha bonita e vou multiplicar cruzado. 25x é igual a 1.400. Perceba que a gente chegou no mesmo resultado. X vai continuar sendo 56? Não mudou nada? Então, no Teorema de Tales, ao contrário do que eu posso fazer nos triângulos, eu posso sim achar essas razões em outras configurações. Isso é possível, tudo bem? É como se a gente simplesmente invertesse as frações. Dá certinho, o resultado é o mesmo. Então, ficou na dúvida do que vai colocar sobre o que? Segue a linha. É importante seguir a linha, tá? Sempre vai dar certo e vai ficar muito fácil. Deixa eu ver se eu acho aqui uma atividade que tem exatamente um problema parecido com esse. Achei. Deixa eu desenhar, porque é difícil, tá? Fica bravo comigo não. Linha 1 desenhada. Copiá-la aí. Para cá. Copiá-la aí. Para cá. 3 linhas bonitas. Vou fazer mais 2. Uma para cá. E a outra assim. Observe que linhas bonitas cruzadas em formas muito loucas, né? Vou colocar a medida aqui, ó. 7, 5,
4, x, 3 e y. Olha que coisa louca. E aí, como é que eu faço agora, professor? A razão, que número eu coloco sobre qual número? Percebe que agora a atividade ficou bem diferente do que a gente fez naquele primeiro? Porque agora eu não tenho mais, as retas não estão bonitinhas, organizadas. Então, como é que faz isso? Como é que eu faço para não errar a proporção aqui? Vamos seguir a linha? Vamos pegar, por exemplo, ó, 7, segue a linha do 7. Qual é o próximo número? 4? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado? O 7, olha, observe a distância, tá? Ó, retas paralelas. O 7 é proporcional ao 5 que está aqui embaixo. Então, eu vou seguir a linha do 5 aqui. 5 está para x. Então, 7 está para 4, assim como 5 está para x. Multiplica cruzado, 7x é igual a 20. X é igual a 20 sétimos. Terminei ali o valor de x. Perceba que é simplesmente multiplicar cruzado e se você seguir a linha você vai acertar. Se você continuar com o mesmo pensamento, eu quero saber o valor de y agora. Ó. X vale 20 sobre 7, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso seguir o fluxo aqui, ó, falar que 7 está para y. Gente, segue a linha, tá? Ó, linha do 7. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. A linha do 7, ó, segue. Não, vou pular o 4 agora. Qual é o próximo número que vem depois do 7? Não é o 3. Está lá embaixo, o y. Então, 7 está para y, seguindo a linha. Por que eu devo seguir a linha? Por causa do ângulo. Lembra que tem que ter um ângulo? E esse ângulo é o que traz a proporção? Então, 7 está para y. Assim como 5 está para, lá em cima, ó, 3. Assim como 5 está para 3. Multiplica cruzado, 5y igual a 21, y igual a 21 quintos. Terminamos o valor de y. Percebe então que vai dar certinho se você seguir a linha, inclusive é o que eu aconselho a você fazer durante as atividades. Escolhe uma reta que está inclinada e segue ela pegando os valores dela e monta proporções nela, porque aí você não vai errar, vai dar sempre certinho, tudo bem? Finalizamos essa etapa, era somente isso, queria te mostrar aí alguns exemplos, algumas coisas legais. E agora tem atividade para a gente fazer, tudo bem? Essas atividades estão na página 53, são 4 atividades das mais básicas possíveis. Olha, não apaga mais não. Quem sabe um dia, né? Deixa ele aí, não quer sair, fica aí. Página 53, atividades 1, 2, 3 e 4. São 4 atividades, são básicas, tá, gente? É só montar a proporçãozinha e realizar sem muita frescura, tá? Atividades de aprendizagem das mais fáceis. Brincadeira, tem questões aí que vai exigir sim raciocínio e isso é o mais legal da nossa matéria. Excelente dia para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, fui!